Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Sunday Eco Talk. Hoje vamos ter o Rui Daniel, que é um viajante muito especial, que vocês já vão conhecer, provavelmente já ouviram falar, e vamos lá ver se isto vai correr bem. Muito bem, olha, já mandaste o teu pedido, já vou. Isto vai correr bem. Vamos só aguardar. Vamos aguardar ele. Olá, viva! Olá! Opa, estou a rir por causa da confusão. Não estou habituado. Foi mesmo engraçado. Quando eu fui a ver, já estavas a começar vídeos. Sabes que normalmente poucas foram as pessoas com quem fiz o EcoTalk que já tinham feito assim a conversa partilhada. E parece sempre um pouco confuso, mas na verdade é uma coisa super simples. É só Sim, claro. para aderir e entramos como se estivéssemos no Skype. Pronto, olha, que bom que te juntas neste domingo chuvoso aqui à isso. conversa. Como é que está aí pela tua terra? Agora estás em Portugal, certo? Estou em Nelas. Nelas? Até nelas, que giro. Também tá mal, como em Braga? Sim, está a chover. Sim, mas é Pois, normal nesta altura. exato. É normal. E Muito frio. bem. Olha, então é assim, para o caso das pessoas que estão aqui a ver este Ecotalk não te conhecerem, queres começar por te apresentar? Pode Dizer ser, como é claro. que as caminhadas? Ou seja, o meu nome é Rui Daniel Silva. Ou seja, tenho 41 anos, sou pianista, ou seja, professor de piano. E sim, sou viciado em viagens. Tenho feito umas viagens bastante longas nos últimos 2 anos. Sim. Tu no total, em quantos países já estiveste? Eu tenho a ideia que já estiveste em muitos países. É isso, em 147. Sou bastante, sim. 147. Ai, 147! É isso. E uma grande parte deles tive mais que uma vez, não é? Mas sim, 147. Apesar que eu não ligo muito, isto não tenho um objetivo, ou não tinha antigamente, não é? Foi acontecendo aos poucos. Agora até gostava de visitar os países todos do mundo, não é? Claro. Mas sim, mas não é algo que me esteja aqui a matutar assim muito na cabeça, porque eu mesmo agora, nesta última viagem, tornei a visitar o Bangladesh, a Índia, Irão, alguns países mesmo por África, por onde já tinha passado, mas que queria voltar, e é bom sempre regressar, não é? Porque muitas vezes também nota-se que há uma grande diferença daquilo que vai acontecendo, os países a mudar e a nível de sustentabilidade, por exemplo, económica ou ambiental, que se vê muito. Por exemplo, no Bangladesh não se usam plásticos, que acho que é espetacular, não há sacos de plástico, assim como o Luxemburgo, não é? Começam a cortar ainda bem, não é? Mas é bom sempre regressar aos países, sim, claro que sim. Ok, muito bem. Quando é que tu começaste a viajar, então? Já para teres essa. É assim, eu sempre viajei. O que aconteceu para ficar assim mais, eu digo a palavra viciado, foram acontecendo alguns cliques, não é? Eu antigamente dava aula, ou seja, viajava só em julho e agosto e quando estava na Gulbenkian em Aveiro, tinha a facilidade de poder ir também na Natal e na Páscoa. E fui viajando pela Europa, mas o verdadeiro clique deu-se quando estive no Sudeste Asiático, ou seja, Tailândia, Indonésia, Vietnã, etc. Porque realmente há uma diferença cultural abismal da nossa, não é? E onde aprendemos imenso, desde gastronomia, desde as culturas, onde eu me partia a rir e continuo, porque acho piada, não é? Porque há tanta coisa que é tão diferente da nossa que nós achamos piada, não é? E como eu digo, nunca é de forma pejorativa, assim como eles muitas vezes também se riem de nós porque comemos, por exemplo, com talheres, não é? E acham piada, não é? Porque muitos não têm esse hábito. E na altura, desde que fui para o Sudeste Asiático, depois, ou seja, comecei a fazer todos os anos voltar para o Sudeste Asiático, mas para outros destinos, como Malásia e Filipinas. E depois o grande vício, ou o que me abriu bastante os olhos, foi quando visitei o Irão. Sim.
Ah, é? Sim. Desculpa, deixa-me só. É que de repente o som aqui ficou muito mais baixo, estou com dificuldade. Em ouvir. Ok, mas pronto, eu ouço, eu vou fazendo aqui o esforço, não sei o que é que se passou. O Irão surpreendeu-te, estavas a dizer. Sim, agora já, claro que já. Acho que cada vez mais as pessoas começam a entender e a perceber, porque há cada vez mais viajantes, ainda bem. Mas a primeira vez que eu fui ao Irão foi talvez em 2012, 2013, não me recordo. E fui sem qualquer ideia, sem nenhuma ideia sobre o país, né? Sabia que era a antiga Pérsia. Na altura, um dos meus melhores amigos queria viajar comigo, quando ouviu a palavra o Irão, cortou-se. Ou seja, disse logo, pronto, tu és tolo, te vão matar, é sempre a mesma conversa. E algo que eu cada vez, quer dizer, que eu consigo entender, porque infelizmente os médias, televisão e jornais muitas vezes só falam mal de certos destinos, não é? E as pessoas acabam por ter uma ideia, muitas vezes, que é ingrata e injusta, não é? E então o Irão, para mim, foi a maior surpresa e foi o que me fez viajar cada vez mais, especialmente por países pouco famigerados, não é? Porque eu desde o Irão depois quis ir para o Iraque, para o Paquistão, etc. E mais uma vez foi uma bufetada enorme, não é? Porque as pessoas eram super hospitaleiras, super afáveis. E nesta última viagem que eu fiz, agora, foram os 2 anos que eu andei à boleia, que depois posso falar mais minuciosamente, não é? Os países que eu mais queria visitar era a Somália, era a Serra Leoa, a Nigéria. Eu sei que parece uma maluqueira. Exato. Sim, porque não é por hábito. Foi, de certa forma. Sim, foi, mas é como eu digo, uma coisa que tenho reparado e que já tinha. Basta acontecer alguma coisa de mal, é o que as notícias transparecem cá para fora, não é? Ou os jornais. Porque felizmente todos os dias há viajantes pelo Paquistão, pelo Afeganistão, seja onde for, não é? E há coisas que correm bem, claro que correm, mas basta acontecer algo mal, é isso que eles mostram cá para fora. E muitas vezes as pessoas depois fixam-se nisso, não é? Ou seja, eu lembro, por exemplo, uma das viagens que eu fiz de bicicleta já há muitos anos, ou fiz 2 pelo continente africano, mais curtas, não é? Mas sei que, ou seja, ninguém disse, olha, o Rui está a viajar com um amigo e na Guiné nunca pagou dormida. Claro que eles não dizem isso, não é? Mas estava a acontecer, 2 portugueses foram sequestrados ou torturados, é o que eles mostram, não é? Claro. E é um bocado mau, não é? Porque depois as pessoas ficam com essas ideias muitas vezes erradas, mas o Irão, sim, foi o principal destino que me fez saltar e querer conhecer mais e ver com os meus próprios olhos, sim. E muitas vezes vou e fico surpreendido sempre pela positiva. Porque eu acho que as coisas mais podem acontecer em Portugal também, não é? Hoje em dia podemos ir a Lisboa, ou Porto, ou qualquer sítio, podemos ser assaltados, ou seja, o que for, não é? Mas pronto, é como eu digo, infelizmente os média apenas se cingem muitas vezes às notícias más, não é? E é por isso que eu muitas vezes quando me perguntam, quando há uma outra entrevista, porque o que aconteceu de mal, eu costumo dizer que não aconteceu nada de mal. Porquê? Porque em 600 dias provavelmente aconteceram 2 ou 3 situações menos boas. Mas foram apenas 2, 3 situações. Eu sei que se contar uma dessas situações vai ser provavelmente logo o título. Que é mau, não é? Quando na realidade as pessoas nos abrem as portas, como no Bangladesh, como no continente africano. Basta dizer alguma coisa, olha, como fui assaltado, fui preso, pronto, é logo o título. Não é tipo o povo africano que abre as portas ou o povo do Bangladesh que estão sempre a sorrir e... Acontece muito isso, infelizmente. Ou seja, as pessoas exigem-se às coisas más. É verdade, porque a notícia português presos vende muito, é muito mais apelativo do que comunidade hospitaleira abre as portas a viajante português. Infelizmente movemos-nos pelo sensacionalismo e pela criação de estereótipos e acho que é uma das belezas da viagem. Eu não tendo viajado tanto e acho que sempre que é algo que eu sempre quero mais e mais, mas é uma das belezas da viagem, é essa, é estreitar, percebermos entre nós o que é que nos liga enquanto humanos, não é? É verdade, sim. E estamos cheios de certeza, cheia de estereótipos sobre diferentes países. Por exemplo, estavas a falar do Irão, é um país que eu penso que não
assim à partida não é aquele que eu mais tenho curiosidade, não é? E lá está, se calhar são tudo por ideias erróneas. Por exemplo, olha, aqui em setembro conheci uma rapariga espanhola que, curiosamente, ela estava a viver no Japão e foi conhecendo pessoas que viajavam de bicicleta pelo mundo todo. Ela interessou-se. Então ela basicamente, ao longo de alguns anos, já não sei, 2, 3 anos, foi do Japão à Espanha, bicicleta, basicamente. Pronto, isso é espetacular, claro que é. Mas sabes que o mais irónico, às vezes por causa da eu fiz 2 viagens de bicicleta, mas confesso, ou seja, a primeira vez, e como é que isto surgiu? Eu estava na Turquia, conheci um francês há alguns anos, tinha 50 e tal anos, e que andava a viajar de bicicleta. E, ou seja, ele ia de Paris ao Tibete. E eu, na altura, achei bem, tipo, ele tem uma pancada, ele não é normal, o homem. Mas eu fiquei 2 dias com ele e fiquei completamente apaixonado pelas histórias que ele me contava, principalmente do continente africano. E voltei para Portugal, aquilo começou-me a matutar e pronto, fiz uma viagem que foi do Senegal à Guiné-Bissau, passando pela Gâmbia. Sim, e foi espetacular. E na altura eu lembro-me de não ter contado a muita gente, porque eu já sei que o pessoal às vezes é logo tipo, tu és maluco, tens uma pancada, és cromo, etc. E eu lembro no 3º ou 4º dia estava no Senegal e de repente vimos passar por nós uma família de franceses com 2 crianças de bicicleta. Ou seja, uma criança de outra com 12 que andavam a viajar assim há um ano. E que eu fiquei completamente. Fiquei pasmado, claro, fiquei pasmado. E então nestes Olha, isto últimos anos. Está a encravar um pouco. É. Estou a ouvir aos bocadinhos. É. Tá. Não? Não se ouve Ainda nada? não. Ainda não. Okay. Espera aí que acho que agora está a ficar melhor. Testa. Okay. Tá, exato, pronto. Eu só fiquei na parte que tu foste de bicicleta de Senegal, penso eu, até outro sítio. Até à Guiné, sim. Até à Guiné, e não estavas a contar a muita gente, porque eu achava que eras louco. Sim. Ficou aí, depois não ouvi mais nada. E depois o que aconteceu no Senegal foi eu ter-me cruzado com uma família de franceses, ou seja, um casal com 2 crianças, creio que um filho tinha 5 e a miúda tinha 12, que estavam a viajar assim há um ano de bicicleta, que estavam em África. E na altura eu fiquei pasmado, fiquei tipo, isto, assim, fiquei apaixonado, né? porque gosto, e sim, e agora, principalmente agora na Rota da Seda, Tajiquistão e Quirguistão, vi muitas famílias com crianças a viajar de bicicleta, que é uma coisa incrível. E isto, o que é mais irónico, eu às vezes costumo dizer, é por causa de... por causa de às vezes falar-se que é perigoso, ou seja o que for. É óbvio que nós não vivemos num país perigoso, não é? Mas eu costumo sempre dizer uma coisa que é engraçado, que é... há um chinês que há 5, 6 anos decidiu viajar desde a costa oriental até a costa ocidental, ou seja, de bicicleta, desde a China até Portugal, não é? Até à costa vicentina. Isto durante 2 anos, onde passou pela Rota da Seda, onde passou pelo Afeganistão, etc. Todos aqueles países, infelizmente roubaram-lhe a bicicleta. Em Portugal. Foi em Portugal. A sério? Em Portugal, por isso. É um bocado engraçada essa história, não é? Nós temos a mania que somos o país mais seguro desses todos. Pois é. Pois exatamente. Mas estas coisas podem realmente acontecer, não é? Claro. Mas sim, mas eu acho que de todas as maneiras viajar acho que aprendemos imenso e molda-nos imenso também, não é? Nós vê-se tanta coisa que às vezes é uma bofetada enorme para nós quando nós achamos que somos hospitaleiros e que na realidade, eu acho que somos hospitaleiros simpáticos, mas comparado com alguns povos não tem nada a ver. As pessoas abrem-nos completamente as portas, como abriam, por exemplo, o Líbano, já me aconteceu em Cabo Verde, etc. Onde nos abrem as portas, vão-se embora, deixam-nos a dormir e eu fico pasmado, fico a pensar, eu não sei se algum dia faria isso. Ou seja, abrir a porta da minha casa, deixar 2 viajantes desconhecidos a dormir e
e olha, amanhã deixem aqui a chave, fiquem cá. Pois. Incrível, não, pois já está. É tremendo. Tu achas que as pessoas que menos têm. Diz-te muito isso, que as pessoas que menos têm são aquelas que mais dão? Achas que é por aí? Sim. Vi muito isso na primeira viagem de bicicleta, somente quando cheguei à Guiné-Bissau, porque é um país pobre, não é? E mesmo no Senegal, ou seja, as pessoas não tinham nada, nós muitas vezes, eu e o meu amigo Manel, nós tínhamos decidido fazer esta viagem de bicicleta, primeiro para não gastar dinheiro, depois porque gostamos de bicicleta, e foram cerca de 3 semanas onde não pagámos dormida, porque íamos com uma tenda, e a verdade é que chegávamos a uma aldeia e as pessoas deixavam-nos acampar. Todas deixavam-nos acampar e depois faziam algo que era engraçado, ou seja, as pessoas tinham um pouco para comer, mas partilhavam sempre um pouco que tinham connosco. E na Guiné-Bissau lembro que nunca pagámos dormida. Ou seja, todos eles nos recebiam, viam-nos, não é? Interpelavam-nos, sempre curiosos o que é que estávamos ali a fazer, e acabámos sempre por dormir em casa de alguém. E o melhor exemplo é provavelmente o Bangladesh, o último destino onde é que eu tive, que é o país preferido, porque as pessoas... Primeiro, o Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo, é? Continua a ser dos 3 países mais pobres do mundo, e as pessoas não têm nada, mas dão-te realmente tudo. E é impressionante ver isso quando eles te convidam para ir a casa, onde não há uma mesa de jantar, é a cama, ou seja, a cama acaba por ser... É para dormir, é para almoçar, para jantar, para tomar um pequeno almoço, tudo, onde é que as pessoas se reúnem, onde é que estão sentadas. E eles pouco ou nada têm, mas vão buscar tudo que têm e ficam super felizes por partilhar mesmo. E a maior parte das vezes, claro, não é a maior parte das vezes, é sempre, claro, que ninguém nos conhece no Bangladesh quando eu era lá tive com a Joana, não é? E todos eles ficavam encantados e insistiam em convidar-nos para ir para a casa deles e dormir lá e a comer constantemente, não é? E nota-se muito, sim, as pessoas não têm nada, mas partilham tudo o que têm, o pouco, não é? Acho que nós vivemos, eu vejo nós ocidentais vivemos muito no materialismo, cada vez mais, e quando se viaja, e pessoalmente no continente africano, muitas vezes aprendemos uma coisa que é, nós estamos sempre a queixar de barriga cheia, porque nós temos tudo, não é? E temos um teto, temos uma cama, temos um prato para comer, é o essencial. E a maior parte desses povos ficam felizes. E vivem felizes porque têm o essencial, não é? E nós temos tudo, mas estamos sempre infelizes, não é? E sim, e claro que é uma aprendizagem. Principalmente, eu quando estive em Angola, tive um mês no meio de nada, numa zona que chama-se Sumbe, onde não há eletricidade, não há água. Ainda tínhamos que fazer quilómetros e quilómetros para ir buscar água. E é quando percebemos que é difícil transportar aqueles bidões de água, não é? E eu, que me via à rasca, às vezes ficava a olhar para aquelas crianças, assim, eu não sei como é que conseguem, não é? Mas aquela água que tu levas, tu tens de poupar para tomar banho, ou seja, não estás ali meia hora a tomar banho, tem que ser para cozinhar, tem que ser para tudo. E depois a pouca roupa que eles têm, ou a única peça de roupa, muitas vezes, que é uma simples t-shirt, que eles lavam à noite para ter no dia seguinte, não é? Seca, para usarem. E é aquilo que eu digo, ou seja, nós vivemos, parece que vivemos sempre numa inconstante infelicidade, não é? De queremos sempre mais, ou muitas vezes, eu agora que regressei há 3, 4 semanas e quando falo com alguns colegas meus, e há sempre a conversa tipo, está tudo a correr mal, ou eu não tenho nada, e fico pensando, tens nada, mas tens um carro ou 2, não interessa, tens casa, tens trabalho, tens um prato de comida todos os dias, provavelmente em casa tens 2, 3 televisões, que não sei, nem me interessa, mas sim, mas nós temos tudo, mas tornou-se de tal maneira que estamos sempre infelizes, não é? Com o que temos, que é muito. E é óbvio que às vezes as pessoas quando dizem, olha, viajas muito porque és rico, eu fico chateado, entre aspas, porque não tem nada a ver de ser rico, senão não viajava de mochila e pessoalmente à boleia pelo continente africano e com uma tenda onde dormia, ou seja, dormia nas estações, dormia com nativos, não é? Mas hoje em dia respondo que sou rico, claro, porque tenho uma casa, que é um teto, uma cama e um prato de comida todos os dias. E isso muitas vezes, quando fazemos esta viagem, molda-nos de tal maneira que a mim já não me interessa ter uma casa, não me interessa ter um carro, ou seja, temos por dar valor a outras coisas, não é? Claro. Lá está.
é o paradoxo dos tempos modernos. Estamos na época mais confortável de sempre, não é? Em que temos, nunca tivemos tantas coisas ao nosso dispor e ao mesmo tempo, se calhar, é uma das fases que as pessoas se sentem mais infelizes, não é? Estás sempre a perseguir algo que queres atingir isto e aquilo e lá está, essa experiência que tu relatas, não é? Pessoas, quando comparamos pessoas que têm uma peça de roupa que pouco têm, não é? A experiência humana muda completamente. E eu realmente também, olha, por exemplo, uma vez eu estava em Cabo Verde e havia um rapaz que ele não era daquela ilha, era de outra ilha, e ele assim, às vezes eu arranjo onde dormir, senão fico aqui na praia. Eu disse, então, mas ficas aqui na praia? Eu, sim, então. E bem, tipo, eu, pronto. Ou seja, é uma simplicidade abismal, não? Que nos desmonta completamente. Olha, e... Diz, Filipe. Por acaso Cabo Verde, isso por acaso tem um bom exemplo. Quando estava em Cabo Verde, estava na Ilha do Fogo com 2 amigos e no dia seguinte tinha um avião. Os aviões são bastante baratos para a ilha de praia, para aí 20, 30 euros, não me recordo. No dia seguinte. E não queria pagar dormida, ou seja, eu queria gastar dinheiro, como sei. Andava a boleia, a mesma com eles, andava a pé. E então decidi pegar na minha mochila e ir para o aeroporto. Mas o aeroporto estava fechado, tinha que dormir cá fora, ou seja, a segurança preocupado, não sei para que é que ele tornou. De repente, não me queria deixar lá dormir porque sequer era perigoso passar lá à noite. E passado meia hora apareceu um jeep com alguns nativos que me vieram buscar, a dizer, não podes ficar aqui, tens que ir para a cidade, é melhor ficar lá dormir num sítio. E eu sempre dizia, eu não tenho dinheiro, claro, tinha dinheiro, mas não queria gastar. E um dos rapazes disse, então ficas em minha casa. E eu aceitei, de bom agrado, claro. E ele, o que é que ele fez? Ele abriu a porta de casa, disse-me, olha, podes entrar, tomas banho, amanhã quando fores embora deixas aqui a chave. E eu fiquei assim, olhar, mas tu não ficas cá? E ele, não, deixa estar assim, estás à vontade. Eu vou dormir na casa do meu cunhado, ou à casa de um primo. Foi-se embora e eu fiquei assim, não, isto não é normal. Sério? Sim. Eu entrei e fiquei a pensar, não é qualquer pessoa que faz isso. E não me conheci de nenhum lado. Claro que fiquei super feliz, não é? No dia seguinte fui-me embora, deixei lá a chave e fui para o aeroporto. E são estas situações que muitas vezes que eu digo, mas que não é só no continente africano, é por todo o mundo há mais pessoas boas do que pessoas más, não é? E continuo a achar e a dizer uma coisa, tenho alguns amigos que são jornalistas e eles próprios sabem disso, não estou a dizer que toda a gente que escreva da mesma maneira ou que tenha a mesma ideologia, mas sim, realmente as coisas más são as que marcam, são os títulos que aparecem, não é? E é por isso que muitas vezes vivemos num mundo de medo, não é? E eu, quando parti em julho, porque depois eu regressei a Portugal por 2 vezes, não é? E era para finalizar a rota da seda, não é? Até chegar ao Bangladesh, eu sabia que o país mais fácil para entrar era o Partido do Irão, que já tinha visitado 2 vezes. E havia na altura aqueles problemas com os Estados Unidos, não é? E recebi 2 ou 3 mensagens de colegas meus e pessoas que eu não conheço na minha página, a chamar-me completamente, tu és louco, és maluco, és inconsciente. E sim, e depois chegas lá, não vês nada disso e vês outra vez que o Irão, sem dúvida, e digo isto mesmo de boca cheia, e acho que a maior parte das pessoas sabem, o Irão é dos países mais simpáticos do mundo e dos mais hospitaleiros. Depois tem o Bangladesh, que é um país especial. O Bangladesh é um sinónimo do Irão, mas multiplicado por 100. Só que, infelizmente, é um dos países mais pobres do mundo. Mas sim, mas o que acontece no Irão acontece no Bangladesh, não é? Apesar que os iranianos, uma coisa que eu notei é os iranianos conseguem ser mais sinceros, isto não ofendendo o Bangladesh, o povo do Bangladesh que eu adoro, mas principalmente quando tem a ver com o turismo, ou seja, se eu quiser pegar num rickshaw ou comprar pão, ou seja o que for, eles como sabem que eu sou branco, porque sabem que sou turista, então pedem mais. Apesar que não é nada de mais, não é? Ou seja, um coco é capaz de custar 10 cêntimos, eles estão a pedir 30 ou 40. Para nós é a mesma barato, não é? Mas essa parte, eu no Bangladesh estava sempre a regatear, mas as pessoas são espetaculares. Mas sempre que havia, tipo, queria apanhar um rickshaw, eu sabia muitas vezes que era 20 cêntimos, eles pediam 40, que não é muito. Mas eu estava sempre, não, eu estou aqui, eu quero pagar o mesmo que vocês. Claro, era o dobro do dinheiro.
Mas, olha, eu gostei disso que tu disseste, que no mundo existem mais pessoas boas do que pessoas más. É o que tu tens sentido nestes anos de Sim, viagem. sim. E é como eu há bocado estava a dizer. Em 2 anos, e principalmente a África que foi um bocadinho mais duro. Isto não é dizer que é perigoso. Eu estou a dizer mais duro para mim e mais difícil, principalmente a costa ocidental. Sabe que foi a zona que eu mais gostei. E porquê? Porque desde a Guiné-Conakry, que é depois da Guiné-Bissau, desde a Serra Leoa, a Libéria, os Congos, Nigéria, Mali, Burkina, etc., esses países ainda não há turismo. Ou seja, para mim foi difícil porque eu tive 4 meses sem ver um único branco, sem conviver com. Apesar que eu queria estar no meio das tribos, eu queria aprender e quero conhecer e gosto de andar com eles. E o facto de andar à boleia ou andar em transportes locais ou públicos, não é? Acaba por me infiltrar e aprender com eles. Daí muitas vezes eu aceitar sempre os convites, porque vejo como eles cozinham, vejo como eles vivem. Mas sim, foi difícil mais pela solidão. E quando às vezes perguntam o que é que foi mais difícil, eu falo sempre um bocadinho da solidão, principalmente na África Ocidental. Mas os cerca de 14, 15 meses que estive no continente africano, na verdade me aconteceram, tive 3 ou 4 situações más, não é? Ou menos boas. Que muitas vezes não gosto realmente de contar, porque eu sei que as pessoas vão se cingir a essas 3, 4 situações, enquanto eu vivi 500 ou 600 situações boas, não é? Onde todos os dias me abriam a porta, não é? Agora eu sei que a África Ocidental é um bocado mais um bocado mais difícil. E nunca vou saber se é perigoso ou não, eu acho que não, mas depois também tenho um bocado da intuição, mas é verdade que eu sempre que viajava nos transportes públicos, os nativos, muitas vezes, principalmente na Nigéria, eles diziam, olha, é melhor não sair agora, é melhor ficares a dormir na estação aqui de autocarro, já que um dia eles vais-te embora. E eu muitas vezes dormia na estação de autocarros com os nativos, porque eles próprios, muitas vezes, eles é que me avisavam, olha, tens de ter cuidado, mas eu percebi sempre que os sítios mais perigosos em África são sempre as estações de autocarros, já, principalmente à noite e uma certa hora, não é? Mas nunca assistia a nada de especial, não é? Por exemplo, quando se fala na Somália, ou principalmente a zona que eu tive, que é a Somálilândia, que continua a ser a Somália, é uma zona que há mais de 25 anos está a tentar a independência, mas não tem conseguido, dificilmente conseguirá quando percebi isso, conforme falava com as pessoas quando estive lá. Eu tive uma situação, por exemplo, de um nativo não me querer cumprimentar porque eu não era muçulmano. Ou apanhei uns militares numa zona porque queria ir para Berbera, que é para a zona dos piratas, que eles estavam embriagados e quiseram-me bater. Pronto, que vi-me um bocadinho mais à rasca. Mas eu, quando falo sobre a Somália, isto só para dar um exemplo, eu continuo a dizer que é dos países que eu mais gostei de visitar, e as pessoas eram super afáveis, porque eu, na realidade, encontrei 2, 3, 4 mil pessoas durante as semanas que estive lá, que me interpelavam, queria saber onde é que eu era. Pois o facto de ser português e terra do Cristiano Ronaldo é uma alegria, Pois. é impressionante. Mas sim, mas tive essa situação e que nem se cinge a 1%, é 0,1%, não é? E por isso eu guardo sempre as coisas boas, não é? Sim, e acho que sim, devemos sempre guardar as coisas boas e é como eu digo, seja que a diversidade ou transtorno, isso pode acontecer em qualquer sítio e pode-nos acontecer neste momento, acho lá que não, seja em Braga, seja em Viseu ou em Nelas, não é? Há sempre coisas más, não é? Mas felizmente há sempre pessoas boas e acho que essas pessoas boas muitas vezes para nós é uma lição de vida. Isso ou alguns destinos. Portanto, a Palestina continua a Palestina e vi tudo aquilo, ou seja, um muro à minha frente, não é? E as pessoas conforme viviam também com alguma tristeza, isso depois também nos deixa a pensar um bocado que nós realmente nós vivemos num país, em Portugal, é? E muitas vezes não temos noção. Ou seja, eu não preciso agora de sair daqui para ir para Leiria ou para ir para Braga, etc., com medo de levar um tiro ou com medo porque há guerra, nada, não é? Nós vivemos num paraíso completamente. E muitas vezes não temos noção. Ou seja, temos noção, mas não pensamos nisso, não é? E eu gosto muito de me expor e de fazer estas viagens. É óbvio que eu não partilho tudo no Facebook nem no Instagram, mais pela minha mãe. Pois. Sim, acho que isto é melhor não contar, senão. Sim, sim, mas é como eu digo, 99% desta última viagem foi tudo bom.
E há sempre aquilo que me mata muitas vezes mais é um pouco a solidão. Eu sou sincero. Já gosto muito de estar sozinho, muito, muito. Mas chegou uma altura quando eu estava em África e eu lembro de estar no Burkina e no Mali e eu assim, nossa, eu só queria encontrar alguém. Mas, Claro. sim. Sim, até porque, lá está, nós, faz parte da nossa essência humana, não é? A conexão, a socialização, ter alguém de referência, de suporte, não é? E quando somos privados disso, é das coisas mais aterradoras, não sei se é o termo, mas que mais nos toca, não é? E tu tinhas-me falado também, em termos de questões ambientais, que o Ruanda era dos países mais limpos que tu viste. Sim, sabes que eu sempre tive cuidado, não é? Em questão ambiental, mas quando estive no continente africano, e não é só no continente africano, atenção, a Índia, mesmo o Bangladesh, o continente americano, mas a África não há muita essa preocupação, infelizmente, não é? E eu lembro de estar num autocarro em Moçambique e as pessoas atiram as coisas, o lixo pelas janelas, ou estar no Nilo num barco e atirarem os sacos para o rio. E de repente chego ao Ruanda e fico pasmado, porque não havia lixo nenhum. E depois, como eu sou muito chato, ou gosto de saber tudo, esmiuço muitas pessoas. E na altura eles contaram, ou seja, o Ruanda é conhecido pela África, pela Suíça africana, primeiro por ser montanhoso, verde, e porque não tem lixo nenhum. E então o que acontece? Todas as quintas-feiras eles são obrigados, as pessoas, a saírem de casa para limpar tudo ao redor, ou seja, eles têm esse cuidado, não é? E acho que depois de lá ter estado, fiquei a pensar, já pensava antes, não é? Porque eu estava na Etiópia, estava no Malau e ficava a pensar, isto é plástico por todo lado, neste local que é super giro, seja na praia, seja num lago. E o Ruanda, eles têm esse cuidado, sim. É um país que infelizmente sofreu genocídio há 25 anos atrás e por causa de ter sofrido isso, não é, é dos povos mais amáveis que eu conheci. Muitas vezes eles faziam-me lembrar o pessoal do Bangladesh, porque eu já conhecia o Bangladesh, né? Onde as pessoas me interpelavam sem qualquer segunda intenção, ou seja, não havia um intuito atrás de querer dinheiro ou nada, não sei. Andavam atrás de mim para me pedir um mail ao Facebook e muitas vezes alguns meses ainda hoje em dia mandam mails a pedirem-me fotografias do Ronaldo e eu lá vou ao Google e lá mando umas fotografias. E sim, mas é um país super limpo que realmente às quintas-feiras eles, o povo, sai de casa e tratam do país, ou seja, limpo, barre e têm esse cuidado, assim. Eu acho que é um cuidado, acho que é espetacular, não é? Mas acho que isso, assim, há muito as ajudas humanitárias, não é? Eu sou muito ligado, principalmente às crianças, não é? Mas em África percebi também que também se devia desenvolver mais essa parte da educação ambiental, não é? Porque às vezes é triste ver, ou seja, eles não têm cuidado, não é? Eles não têm cuidado, e mesmo no Bangladesh, ou seja, enquanto eu comia alguma coisa e pegava nos sacos e guardava, eles diziam, vou tirar para o chão, e eu não vou tirar para o chão, vou guardar. Não é? E muitas vezes pegava num copo de café e punha no balcão, e eles próprios pegavam no copo e atiram para o chão, ou seja, não há esse cuidado, não é? Mas espero que evolua, não é? Porque já se vê hoje em dia, tu quando mandaste aqueles tópicos, não é? Que acho que eu posso falar sem nenhum mal. Pode, é segredo. Claro que não é segredo. Mas vê-se realmente uma evolução aos poucos. E vê-se porquê. E ainda há 2, 3 dias, não é? Eu fiquei super feliz quando li que acabaram realmente os passeios turísticos com os elefantes nos tempos de Angkor, não é? Pois. E acho bem haver essa preocupação, não é? Dos elefantes, por exemplo, os tigres, é lamentável que usem os tigres, seja em Myanmar, seja na Tailândia, para tirar fotografias, não é? Porque é óbvio que um tigre não é um gato, não é? E de certeza que eles são drogados e que fazem-se tudo para ganhar dinheiro, não é? À conta dos animais. Mas cada vez mais, e vê-se nas notícias diárias, que há essa preocupação. E ainda bem que há essa preocupação, não é? Que fixe. Por isso que acho que aos poucos isso vai mudando, não é? Espero. Sim. Sim. E tu, na China, ai, desculpa, na Ásia,
na Ásia, há algum país que tu tenhas ido onde tenhas detectado que tem mais preocupações ambientais ou na generalidade verificar sempre mais ou menos isso? Assim, na Ásia, a Índia é um pouco como o Bangladesh. Ou seja, não há muito essa preocupação, infelizmente. Estamos em Varanasi e ficamos... Nossa, é incrível, não é? Eles não têm cuidado, mas eu já não vou ao Sudeste Asiático, agora falando da Tailândia, Vietnã, etc., há alguns anos, mas sei que se começa a haver esse cuidado, não é? Na altura, não há comparação possível, por exemplo, com o Bangladesh. Isto é mau estar a dizer isso, mas estou a ser sincero, porque eu adoro o Bangladesh, somente pelo povo, pela pureza e ingenuidade, mas depois, em contrapartida, tem educação ambiental que não funciona, não é? Mas sei que as coisas vão mudando e por exemplo, agora, uma das praias mais visitadas na Tailândia, que era a Maya Bay, não é? Que é a praia onde é que fizeram um filme há uns anos atrás do Leonardo DiCaprio, que é o filme A Praia, eles tiveram que fechar por causa do lixo. E cada vez vê-se mais em sítios, infelizmente, não é? Porque as pessoas não têm cuidado, mas começa-se a perceber que há movimentos, não é? Para as pessoas terem algum cuidado e atenção, não é? Ok, pronto. Sim, é essa ideia. Como eu nunca fui à Ásia, nenhum país da Ásia, mas é realmente essa ideia que eu tenho. E às vezes tenho medo de ser mais um estereótipo, não é? Mas que realmente, ainda aqui há um mês ou assim, estive a falar com o João e a Sara, que são os No Footprint Nomads. Eles agora estão na Tailândia. Acho que é na Tailândia. Pronto, e eles relataram exatamente, não é? Que pronto, apesar de não haver cuidado, cada vez mais começam até a haver pequenos negócios sustentáveis. Portanto, também eles já estão nessa transição, o que é bom. Claro que é bom, sim. Não é? E acho que nós todos devíamos aderir e acho que se começa a ver cada vez mais. Por exemplo, a pasta dos dentes que vem naquelas embalagens de cartão, não é? É algo que é desnecessário, que estive a ler há pouco tempo, e onde é que se gasta só nos Estados Unidos, acho que são 900 milhões de cartão para nada. Ou seja, quando aquilo vem num tubinho, não é? O Bangladesh tem uma coisa que eu não sabia, é dos primeiros países onde não há plástico. Ou seja, tu vais fazer compras e já vem tudo em saquinhos, feito à mão, não é? Que eu achei espetacular. E isso começa a saber cada vez mais, ou seja, cortar o plástico e substituir. Por exemplo, hoje em dia já podemos comprar escova de dentes feitas de bambu ou há palhas de bambu já, e acho que cada vez mais tem que haver realmente. Tem que ser para a frente, não é? E é óbvio que nós sozinhos não podemos fazer nada, não é? Mas há cada vez mais movimentos para mudar, não é? Para mudar o mundo, e acho bem, não é? Com os animais, acho espetacular que acabe, porque é lamentável muitas vezes esses passeios que se usam e que se abusam dos animais, principalmente na Ásia, não é? Acho que na Ásia, mas pronto. E tudo para os ocidentais, digo eu, não é? Para os passeios turísticos, ou para eles próprios, não. Se calhar era mesmo em termos de turismo, não é? Sim, eles também usam, ou seja, claro que há nativos que usam, não é? Por exemplo, na Etiópia são os camelos que são usados para levar ali da depressão de Danakil, onde é que tem imenso sal, são os camelos que transportam aquilo até a Addis Ababa ou até à Eritreia, não é? Ou seja, há muito essa escravatura também da parte dos animais, infelizmente, ou os burros, não é? Na América do Sul, desde a Bolívia ou desde o Peru, não é? Que fazem os transportes, ou a África, etc. Mas pronto. Pois. Mas pronto, infelizmente, olha, ando a ler um livro que é o Sapiens, em que ele fala sobre a evolução da humanidade. Estou exatamente na parte da revolução agrícola e do que isso representou para o sofrimento animal, né, particularmente. E ele dá montes de exemplos lá, pronto, dos camelos, dos burros, dos bois e que realmente eu espero que ao longo destes próximos anos cada vez menos isso seja feito, não é? Porque
evoluímos em tantas coisas, já era a hora mesmo de conseguirmos dar uns passos nisso. Olha, e diz-me uma coisa, tu também me tinhas falado, eu já estou a confundir, tu editaste um livro, tens um livro Tenho. destas viagens. Tenho, que é Crónicas à Volta do Mundo, que saiu em maio pela... Agora, Diz? há poucos meses, saiu há poucos meses, não é? Sim, porque é o seguinte, olha, faz um ano que acabei o continente africano, ou seja, já tinha chegado até ao livro, já é o continente asiático, e regressei a Portugal para passar o Natal. Depois, entretanto, surgiu esta proposta da Porto Editora, que eu fiquei a pensar, aceito ou não aceito, quem me saiu em cima, entre aspas, a dizer para aproveitar. Claro. E pronto. E daí também ter adiado outra vez, mais uma vez, 2-3 meses da viagem, só ter regressado em julho para o Irão. Ou seja, sem um livro que não tem nada a ver com estas últimas viagens, porque eu já escrevi antigamente algumas crónicas para um outro jornal ou revista, e o livro chama-se Crónicas à Volta do Mundo, que é uma compilação de várias crónicas, desde a viagem do Ghana de bicicleta ao Benin, desde Índia, Sudeste Asiático, etc. E agora estou a acabar o segundo, que está a ser escrito um bocado de forma diferente. São a mesma crónicas, mas que estou a desenvolver. E desenvolver porquê? Porque no início as crónicas eram algumas revistas mais que tinham um limite sempre de 3 a 4 mil caracteres, onde é que muitas vezes só tinha que pôr um destino lá. Ou seja, cortava muita coisa. E agora não, agora escrevo tudo. Ou seja, a viagem do Senegal até a Guiné-Bissau está toda escrita. Ou seja, é a mesma em forma de crónica, mas como há esta liberdade, eu deixei de escrever para alguns jornais e revistas, estou a acabar então o segundo livro, que fala em Samoa, que é um destino que me surpreendeu muito, porque é na Oceania e tem culturas completamente discrepantes das nossas e engraçadas, e outros destinos, como a América Central, etc. Assim, por isso, espero que para o próximo ano, mas espero não, vai mesmo sair, para o próximo ano vai sair o segundo livro, e depois do segundo livro vou escrever sobre o Bangladesh, só sobre o Bangladesh, e depois começar a escrever sobre